gente vai ver aqui agora a Lupita, uma característica que até eu falei bastante aqui, que a gente consegue ver nessa imagem preto e branco, essas duas imagens, a gente vê como ela tem uma coisa que vem junto com essa coisa dela poder estar usando essas cores saturadas. Ela tem um alto contraste, apesar de não ter muita diferença entre pele, cabelo e olho, sobrancelha, mas ela tem os olhos dela sobressaem muito, e quando ela sorri, os dentes também. Então ela tem essa coisa, o alto contraste para ela consegue estar usando. A gente vai ver aqui como é que seria o contraste. Perceba na imagem da direita que você tem um contraste médio. É um cinza com preto e acaba também drenando ela, fazendo com que a pele fique um tom mais verde. Já nesse outro que tem, é porque é um preto, aí já é um tecido, tem um pouco do veludo em cima, um pouco mais acetinado, então você tem um contraste dos pretos também, você tem um dourado. Então perceba como são pretos, mas acompanhado do brilho, acompanhado do contraste, vamos ver aqui nessa imagem dela aqui de perto, como já traz mais definição para o Lupita, apesar dos dourados aqui trazerem um pouco mais de calor, esse outro é mais prata, mas já trouxe mais definição. O rosto aqui, que ela está com prata, ficou menos definido, mais achatado, enquanto que o outro que deu esse contraste, que trouxe essa diferença, ou o próprio preto, que ele é muito mais saturado, muito mais intenso, também traz essa definição de rosto para a Lupita. Apesar dela ficar bem, por causa desse dourado, ela ficou com um tom mais alaranjado. E nesse outro, perceba como esse parece um branco meio... não é um branco... E aí tem um acinzentado, deixa ela um pouco mais esverdeada. Em termos de estampas, o que acontece? Ela consegue usar cores, consegue usar alto contraste, mas usar muita cor ao mesmo tempo não dá muito certo. A gente começa a olhar só para a roupa. E no caso eu botei essas duas imagens aqui, porque no caso da imagem da esquerda, não tem muita variação, tem um contraste médio, mas porque tem mais de uma cor aí ao mesmo tempo, favoreceu mais do que essa outra, que você tem um pouco mais de contraste, mas você tem muita cor, tem muita informação. Então você fica meio perdido e também perde o foco do rosto da Lupita. A gente vai ver aqui. Perceba como a outra que acaba tem um contraste, mas é um contraste médio, tudo, mas como tem mais de uma cor, e essas cores acabam ficando na mesma, não se definindo muito, elas não aparecem tanto aí, não são duas cores como a gente consegue ver aqui nessa imagem da direita, tem muita cor ao mesmo tempo. Ela consegue usar, mas muita cor diferente ao mesmo tempo já não vai favorecer ela, também deixou ela com um ar mais acinzentado, já deu menos definição. Então, ela não pode estar usando mais de uma cor diferente, principalmente várias cores. A gente vai ver aqui, por exemplo, nessa imagem, tem um contraste, mas o que acontece? Seria mais uma pessoa da primavera que está usando essa imagem da direita. Só consegue prestar atenção na roupa, no sapato. A Lupita desapareceu, ela sumiu, você não presta atenção na Lupita. Mesmo os olhos pintados ali em cima e a boca... acabou aí o tipo do vestido com esse babado também, com esse laço aqui, muito menina, as cores não combinaram, enfim, não trouxe aquela mulher Lupita e a própria risca, como é larga também, e tem o branco, então deu volume para ela acabou até parecendo que ela ganhou uns quilos aí, isso é por causa da roupa. Isso é só uma observação para que a gente entenda que tudo está comunicando, não só a cor, o corte, e também quais são as texturas do tecido, o próprio estampa que tem, então aí já tem riscas largas, clara, o branco é bem largo, então vai ampliar mais ainda, e ela é magrinha, ela é magérrima, então imagina se a gente, né, que já tem um pouco mais de corpo, tem um pouco mais de cadeira, vai ampliar mais ainda, e o branco faz isso, o claro faz isso, ele amplia mais ainda, então vai ampliar muito, e foi o que aconteceu, ela ficou até maior, parece que ela tem mais cadeira, o busto aí aumentou, mas não dá para dizer que tem muito, mas parece que ela está com mais peso.
comparada com essa imagem da esquerda, que tem essa profundidade e está dentro dos escuros. Tem uma variação aqui de média para baixo, mas o corte do vestido, o jeans, aqui tudo já favoreceu mais ela. Vamos ver aqui de perto a diferença. Então, veja como a imagem da direita realmente deixou ela com o rosto maior, porque ela está usando também branco nos olhos, então fica só essa área, e mais branco na boca. E aí deixou esse ângulo, veja como ela ficou completamente outra Lupita. Não ficou com aquele ar angelical, ficou como a gente vê aqui nessa outra imagem que já trouxe mais, já desenhou mais o rosto dela, a gente já enxerga mais a Lupita aqui. Essa aqui ficou bem diferente. Veja como um pouco desse escuro, porque esse claro ele aumentou, ele ampliou, então deixou ela com mais essa área, né? Que ela já fica mais magra, mais da esquerda, já acaba definindo mais o corpo. Aí dá um pouco desse contraste. O contraste aí não tem muito contraste, mas acabou ajudando mais esse vestido da esquerda. Deixou ela mais bonita. Aqui acontece duas coisas. Não são as melhores cores para ela, mas ela pode estar usando. Aqui acontece de novo. Você tem estampas, uma muito claro e tem um certo desenho com algumas cores, um contraste médio, mas tem algumas cores ali. Então, de novo, a gente perde o foco. Nesse da direita, a gente se perde o foco da Lupita. Você não olha para o rosto para ela primeiro, você olha primeiro para a roupa, principalmente para o desenho da roupa com esse branco. Branco, ele amplia e ele traz também essa tensão. O branco chama, né? Traz essa tensão. Aqui na imagem da esquerda, já você tem profundidade, já é escuro uma cor, que as pessoas do outono podem estar aí usando. Então, também não são cores que vão favorecer no sentido que ela não vai aparecer, em nenhuma das duas ela é destaque. Uma acaba aí, a roupa acaba aparecendo antes da Lupita, que é o branco, é a primeira coisa que chama atenção, é a roupa dela, a gente não consegue tirar os olhos da roupa, quase a gente não presta atenção para os olhos, olha um pouquinho, porque os dentes dela são bem claros, veja que ela consegue usar super bem o branco, mas aí tem muita informação clara, o contraste está errado, tem muito mais branco. Se fosse ao contrário, escuro com claro, a gente vai ver que fica melhor. E essa outra aqui apagou a Lupita também, apesar dela conseguir usar escuro, mas é uma cor mais quente, então acabou também deixando ela uma roupa aparecer, o outro acabou fazendo com que a Lupita também desaparecesse, porque aí ela não tem destaque nenhum com essas cores, mas ela consegue estar usando. A Lupita usando cores aqui, veja como esse casaco vermelho que ela combina, é uma coisa mais para fashionista mesmo, que queira usar, é algo que a pessoa realmente tem que ter atitude para usar essa roupa. A gente presta atenção na roupa dela, mas veja como o conjunto todo aí do da esquerda, com esse vermelho, com esse saturado, fica super bem. Aqui ela está usando os quentes na direita, e perceba como a cor que é um pouco mais saturada, vermelha, um pouco mais tem essa pegada aí do frio, acabou aí destacando mais do que essa outra da direita. Aqui acontece uma coisa bem interessante. Além de ser quente, que não é os laranjas, não são os que mais favorecem ela colocou um casaco aí que é um casaco opaco, um tom verde, pessoas mais do outono, um outono suave, poderia ser assim dizer. Pessoas têm esse tipo de cartela, que consegue estar usando esse casaco, porque ele é muito, ele não tem saturação nenhuma, é uma cor também que não favorece. Veja como ela ganhou peso também aqui, ampliou, ela ficou até maior. Então parece que ela está mais magra da esquerda do que da direita. O rosto dela também ficou totalmente, a gente não reconhece que é a Lupita, bem interessante. Aqui é interessante, tem um alto contraste, mas tem muito branco. A gente tem que abrir e fechar os olhos. Esse tipo de roupa não é uma roupa que dá para todo mundo. Mas lembra que a Lupita ela gosta de fazer essas brincadeiras, ela gosta de divertir com a roupa, e depende muito do evento, da ocasião, ela bota. E ela veste super bem. Mas veja como a gente só olha para a roupa. Olha para a roupa e depois olha para o brinco. Olha para o brinco, olha para a roupa, mas não presta atenção no rosto da Lupita. Então é uma cor que chamou muito, a gente até pisca várias vezes. Ela precisa aí estar jogando, quebrando um pouco, como ela fez aqui nessa outra
nesse outro estilo que ela usou, tem essa regata, mas eu vejo como ela jogou mais os escuros, e aí esse preto que lembra um pouco um vinil, um couro, com essa coisa de ter esse brilho, essa saturação, fica super bem para ela. Eu vejo como ela veste super bem. Então, brilho para Lupita, a saturação é super importante. E a gente viu aqui, então, é uma outra que ela pode estar usando, mas aí já tem um contraste, mas não tem aquele brilho como a gente vê isso também, mas ela consegue estar usando. Então, se ela utilizar não tanto como esse da direita, ela também consegue usar, fica muito melhor, define mais o rosto dela, qualquer um desses looks aqui, ao invés desses dois, ao invés desse outro, que tem muito branco, então ela precisa de usar mais informações escuras em maior proporção e as claras em menor, na hora de usar o contraste, que para ela fica bem, é a característica dela. Então, perceba que também que ela usou aqui nesse vestido da direita, que acaba, a gente presta atenção só no vestido, e chega até dos olhos. É bem interessante essa ilusão de ótica. Mas perceba como tem muito mais branco do que preto. Então tem muito mais claro do que o escuro. E para ela acaba tirando o foco dela quando ela fizer isso. Ela tem que usar mais quantidade do escuro e menos do claro. Ao contrário. Aqui são dois exemplos diferentes. Os verdes limão que ela consegue usar. Aí fez uma foto para uma revista, né? E veja como aqui tem um pouco mais de brilho, mas esse aqui um pouco mais forte, um pouco mais potente, esse azul, esse laranja consegue usar também super bem. A gente consegue ver que ela consegue fazer essas combinações de usar o azul, o amarelo, em diferentes estilos, e acaba aí transmitindo mensagens diferentes. Aqui, novamente, a gente tem muita cor, contraste médio para baixo, e olha aquilo que eu falei, tem muito mais branco do que o escuro. Então, são várias coisas aí que a gente perde a Lupita de foco. Né? Aí não perde tanto, mas acaba não colocando ela como... ela fica não fica com muita graça, não fica imponente, não fica com atitude. Ficou bem menina aqui, bem infantil, ela parece uma menina, né? Parece uma adolescente. E a gente vai ver, então, que se ela trouxer um pouco mais de cor, um pouco mais... Ainda não é o ideal, porque tem bastante branco, mas aí ela botou o acessório, botou os óculos, então trouxe um pouco do foco para cima. Mas perceba como quando entra a saturação, quando entra essa cor pura, como traz a Lupita volta. E aí ela acabou usando aí, então, por exemplo, aí ficou muito muito bem, que ela joga de novo a cor pura, puríssimo amarelo. Aí trouxe mais o foco para ela, a gente consegue agora prestar atenção no rosto. Então perceba a evolução aqui, achei bem interessante. Quando essa característica dela é super importante, o contraste e a saturação, a intensidade da Lupita são características importantíssimas para ela, que ela quando ela fica em evidência, quando ela usa essas características. Que é o que a gente vê aqui nesse vestido. Esse amarelo aqui deixa ela muito menina, deixa ela sem graça. Até parece que ela tá com... A postura dela também parece que ela tá bem menina aqui, bem... Enquanto ela já bota uma cor, bota um brilho, aqui nesse outro da esquerda, ela já traz a Lupita, ela já fica com outra postura. E o rosto dela muda completamente. Quando ela traz o brilho, a saturação, as cores certas, o rosto afina, da definição, a gente vê os olhos, enquanto que quando ela usa totalmente fora, o rosto fica mais cheio, fica sem definição. Novamente, aqui são cores frias, mas são cores sem contraste nenhum. Aqui tem uma certa profundidade, tudo, mas veja como a profundidade também tem um contraste, mas ainda melhor do que umas cores mais... quando usa cores muito suavizadas, cores que vai indo para o pastel, que vai indo para o claro, que seriam para pessoas mais de uma primavera mais suave, ou de um verão
aquele verão que o pessoal fala, um verão também um pouco mais suavizado, um verão sem muita, um pouco mais sutil, não tão clarinho, mas também o verão consegue estar usando essas outras cores aqui da direita. No caso aqui, ela traz um pouco de vida para ela, ainda não é o ideal, se tivesse um pouco mais de saturação, brilho, já seria até melhor, mas ela consegue ter mais definição nessa outra imagem aqui. Novamente, veja como, apesar de ter muita informação, isso é para o Pantera Negra, de acordo com o filme, né? Mas veja como ela consegue usar. Ela consegue usar bastante brilho, bastante saturação, esse violeta acaba fazendo com que ela fica muito linda usando esse violeta para ela fica super bem. E aí veja como essa coisa sem brilho, sem saturação, claro, contraste baixo para médio aqui, médio para baixo, tudo isso acabou com ela, deixou ela com uma pele esverdeada, deixou ela sem cor, deixou ela muito sem graça. Então aqui os outros dois looks que ela tá assim, um diferente do outro, aqui ela usou a cor bem análoga aqui do pink, do vermelho, ela tá usando aqui, fica super bem para elas. Ela fica em evidência. E aqui mesmo com esse amarelo aqui, que não é qualquer um que consegue usar, ela consegue usar e ainda coloca essa bolsa aqui para dar um destaque. Fica super bem para ela. A gente está vendo mais, ok, está vendo mais as roupas e tudo, mas ela consegue bancar essas roupas, mesmo que a gente não veja muito, o rosto dela tá de óculos e tudo, depende, mas ela consegue. Então ela usa muito esse tipo, as revistas, as agências gostam muito porque ela tem essa característica que ela consegue usar e dar destaque para as roupas também. Ela traz a presença, ela tem uma atitude, ela tem uma postura, tem uma elegância. Ela fica super bonita nessas cores, então ela é muito requisitada, é uma das modelos aí super fotografada, modelo não, mas artista, que ela acaba sendo chamada para Lancôme, aí várias grandes marcas, Victoria's Secret, vários, ela tá em todos, Vogue, ela tem Vogue, acho que capas de Vogue do mundo inteiro, a Lupita, ela aparece em várias, mas porque ela tem essa característica dela, não é só essa característica de provavelmente ela é uma pessoa de atitude, uma pessoa de presença, então tem várias coisas aí que acabam colocando aonde ela está hoje, onde ela chegou hoje. Então é todo um conjunto, e a gente consegue ver isso nas cores, são cores que têm vida, são cores que têm energia, são cores puras. É bem característica de uma pessoa com atitude, com presença, com não tem medo das coisas, vai, experimenta, brinca, faz outra coisa. Então tem tudo a ver com as cores que ela usa. Esse aí é a nossa leitura dos looks da Lupita, que eu achei um fenômeno, sim. Pudesse estar usando todas essas cores, eu usaria também, que eu gosto bastante de cor, mas eu não tenho as características dela de poder estar usando cores saturadas, cores super brilhantes, cada um com as suas características a sua personalidade, mas eu acho lindas as cores que ela usa e fica super bem. Então, espero aí que vocês tenham gostado dessa nova leitura de looks que eu estou fazendo de outros artistas. Escreve aí embaixo aí para mim se quer que eu faça leitura, qual a reação de outros looks de outras personalidades. Eu posso estar virando aqui um vídeo aqui do My Nature Color. E escreve também qual foi o look que você mais gostou, se você tem coragem de usar algum, se concorda ou não concorda, deixa suas dúvidas aí. E a gente então se encontra no próximo vídeo. Até!